paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma aula, né? A última aula, métodos de estudo da Bíblia. Que Deus venha abençoar nossos corações, que possamos aprender nesta noite, né? Fico feliz pela presença de todos vocês, daqueles que já estão, daqueles que ainda vão entrar, daqueles que vão assistir pelo canal do YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, a quarta e última aula, Senhor, do nosso módulo. Que o conhecimento que os teus servos vão ter, Senhor, eles possam, meu Pai, granjear, para que possa cada dia mais, Senhor, acrescentar para o teu reino e para a tua glória. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos e filhas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A paz do Senhor para todos. Vamos estudar hoje, né, a quarta aula, que é o método de estudo, ou estudo sintético. O que é um estudo sintético? É muito importante quando você tem uma visão panorâmica daquele livro. O que aquele livro quer dizer? Qual é o objetivo do escritor daquele livro? Está propondo para o povo de Deus, ou para uma nação, ou para nós mesmos. É muito importante a gente ter essa visão panorâmica. É como se você nunca tivesse viajado para São Paulo ou conhecesse as ruas de São Paulo. E eu colocasse você ali numa rua qualquer que você não conheceu e pedisse para você chegar até um certo local. Com certeza seria muito difícil, até impossível, de você encontrar aquele local, aquele destino. Mas se eu colocasse o mapa na sua mão e desse um direcionamento para você, se tornaria muito mais fácil, não é isso? Então é desta forma que podemos aprender. Então este estudo, ao contrário do anterior que você estudou, ele é amplo, global, e o seu objetivo é de investigação, é algo bem detalhado. É um livro na sua totalidade. É necessário ressaltar que esse método é o que norteará esse curso de extensão. Entretanto, não seguiremos passo a passo o que será sugerido. Aqui, pois, essa ordem tem um fim meramente didático e, evidentemente, não deixaremos de enriquecê-lo com outras abordagens. E, para isso, vamos usar o livro de Filipenses para demonstrar essa metodologia que foi proposto para você nesta noite. Né? Primeiro momento, é muito importante, né? O aluno, a pessoa que está interessada em querer aprender a palavra de Deus, ele tem que fazer uma leitura de todo o livro. Né? Não é só pegar um texto isolado, preparar uma mensagem, não. Todo pregador ou um professor da escola, ele tem por obrigação de ler todo aquele livro que você vai ensinar ou daquilo que você vai pregar. E através disso aí, você vai observar algumas abordagens importantes para você fazer naquele exato momento. Você faz a leitura, você vai ter a visão panorâmica daquele livro, você vai ter mais ou menos uma consciência do que o escritor queria passar para um povo. Tendo esta consciência, você vai começar agora a fazer a coleta de dados, interpretação, interrelação e a execução e prática.
Observamos, meus queridos, que o livro de Filipenses, como eu coloquei, vamos usar esse livro como uma observação, e eu desde já quero motivar vocês a nós fazermos um momento aqui só nosso, tá bom? Eu quero provocar em vocês uma conversa interativa. Eu quero propor para você um livro, e neste livro nós vamos tentar mais ou menos nortear aonde vamos chegar nesta aula de hoje. Tá certo? Vamos lá. Por exemplo, eu começo aqui a trazer alguns comentários ou algumas interpretações dentro do livro de Filipenses, ou cartas. Por exemplo, dos versículos 3 a 11, Paulo inicia a epístola falando da sua gratidão a Deus pelos filipenses, por estes são cooperadores do Evangelho. Já do versículo 12 até o 16, Paulo explica aos irmãos que sua prisão contribuiu para a expansão do Evangelho. Aí eu me pergunto, poxa, o rapaz que evangelizava, saia de porta em porta, evangelizando, ganhando almas, como é que ele se torna agora, está preso numa prisão, e esta prisão contribuiu para a expansão ou crescimento do Evangelho? O que é que vocês têm a me dizer sobre esta interpretação, gente? O que é que vocês me dizem aí? Né? Que expansão é esta? O que é que Paulo está querendo tratar aos filipenses acerca desse crescimento? Será que é um crescimento físico? Será que é um crescimento espiritual? Será que é um crescimento social? Que crescimento é esse que aconteceu quando Paulo ficou isolado, preso numa prisão? Ou será que foi outra prisão? O aluno ou aluna, ou o pregador, a pregadora, ou o professor ou a professora que tem esse dom, esse talento, ele não pode colocar o achismo dentro das suas interpretações. Ele tem que saber onde está pisando, o que é que Paulo quer repassar para nós acerca desta expansão. Muito bem. Por exemplo, demonstra-se convicção de que jamais será confundido a sua esperança e está disposto a tudo sofrer por amor a Jesus Cristo. Fala de uma indecisão que diz respeito a morrer ou a viver, pois para ele é melhor estar com Cristo. Já no versículo 27, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 18, observe que Paulo ele exorta os irmãos a perseverarem, pois foram chamados também para sofrer e padecer por Cristo. E exorta os irmãos a não contenderem e a terem a mesma atitude que tinha Jesus. Qual era a atitude de Jesus? Renúncia, obediência e humildade. O que... Aí, quando eu volto um pouquinho para trás, interessante que há uma regra da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Tem muitas vezes que você vai estudar um versículo ou um capítulo, vai aparecer algumas interrogações. Não se preocupe. Continue estudando, pesquisando, lendo, investigando. Você vai ver que vai ter um livro que vai responder aquela interrogação que ficou no meio do caminho. Por isso é importante a permanência de o cristão continuar estudando, continuar lendo, continuar pesquisando a palavra de Deus. Olha, Paulo, no capítulo 2, no verso 19, Paulo ele fala do desejo de enviar Timóteo a Filipos.
e do envio de Epafrodito, e ressalta aqui a fidelidade desses irmãos. Já no capítulo 3, no verso 1 a 3, Paulo ele exorta aos irmãos acerca dos maus obreiros. E no verso 4 ao verso 9, ele desconsidera o seu passado de prestígios para aceitar a salvação pela fé. No verso 10 até o verso 14, o grande anseio de Paulo é o conhecimento profundo de Cristo para alcançar a ressurreição. Do versículo 15 até o versículo 21, exortações gerais, segue o exemplo apostólico, ter cuidado com os que são contra o evangelho, a esperança da transformação do nosso corpo. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, exortação para os irmãos manterem a firmeza, a alegria e a tranquilidade. Do versículo 10 até o versículo 23, vem que eu vou dar uma pausazinha, porque eu estou aqui aceitando os alunos que estão adentrando na aula. Muito bem. Do verso 10 até o verso 23, palavras finais de confiança. Deus suprirá todas as necessidades do seu povo. A leitura desta epístola deixa-nos perceber o grande afeto que Paulo tinha pelos filipenses. Sua escrita revela carinho e gratidão, apesar de estar preso. Demonstra os sentimentos de vitória e de alegria. As palavras e expressões que chamam a atenção são graças, alegrias, entranháveis afeições, ânimo, gozo e regozijo. Observe que lá em Atos, capítulo 16, do verso 9 ao verso 40, para conhecer as circunstâncias da fundação da igreja de Filipe e da segunda viagem missionária de Paulo. Por isso, é muito importante, quando você está fazendo um estudo sintético, é importante você ter esta visão panorâmica do que eu norteei aqui para vocês. Não é só eu pegar aqui um versículo isolado e dar uma interpretação. Eu posso cair numa exegese, não na exegese autêntica, mas é um erro da interpretação da Bíblia. É importante, observe, que eu estou lendo aqui as cartas aos Filipenses, mas eu faço aqui uma inter-relação com o livro de Atos, que é um livro histórico, conforme está Atos capítulo 16. Não sei se os meninos que já leram esse módulo tiveram alguma dúvida acerca desse módulo. Por isso que é muito importante você, aluno, compartilhar sua dúvida. Se o professor não responder, com certeza haverá alunos competentes que vai nos ajudar aqui nesta noite. Amém? Muito bem. Vamos aqui. Então, o primeiro momento é esse. Observe que eu peguei todo o livro de Filipenses, fiz um apanhado, fiz aqui uma verificação acerca do que Paulo queria dizer em cada versículo, para depois eu partir para o segundo momento. Qual é o segundo momento? Depois que eu fiz todo o apanhado do livro, agora eu vou ler pela segunda vez. Não é só ler só uma vez um livro, não. Tem que ler o livro a primeira, a segunda, a terceira vez, ou até quarta vez, se possível até 5 vezes, para poder você aprender a gravar, a guardar tudo aquilo que você apanhou dentro das coletas de dados e as informações que você obteve dentro dessas investigações. Então, tendo feito isso, agora vamos perceber aqui os argumentos do escritor.
de como se concretiza a unidade do livro, desconsiderando que a divisão de capítulos e versículos, e por muitas vezes há um prosseguimento de um pensamento, de um versículo para outro. Às vezes, nós temos que ter aquele cuidado, que às vezes você está lendo um versículo, pensa que ali parou o pensamento, mas às vezes o pensamento continua, né, no versículo posterior. Então, é necessário a gente ter esse cuidado para não cair no erro. Então, partindo agora para o terceiro momento, deve ser feita uma terceira leitura do livro, buscando, desta vez, a ideia principal do livro. Eu pergunto para vocês, quando eu estudo o livro de Gênesis, qual é o objetivo, qual é a ideia central do livro de Gênesis? Alguém pode me responder? Quando eu estudo o livro de Gênesis, qual é a ideia principal do livro? Os irmãos sabem? Pode me responder? Houve silêncio no céu. Hein, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo aí, dá um sinal de positivo. O irmão Francisco Cardoso mostrar Deus como o autor da criação. Pronto. A criação de tudo, né? Então, o objetivo principal do livro de Gênesis é mostrar o começo de tudo, né? Então, não só Gênesis, se você correr para Êxodo, há também uma ideia principal. Como em todos os livros tem uma ideia principal e todos nós temos o dever de conhecer essas ideias principais. Né? Vamos lá. Então, se temos atentamente essa epístola, percebemos que seu assunto central, que é o Senhor Jesus Cristo, e a alegria de viver por Ele. Então, essa é a ideia central. A alegria. Né? A alegria para servir, a alegria para adorar, a alegria para fazer e a alegria de ser. Se você observar todo o contexto do livro de Filipenses, ele traz essa ideia da alegria. Será que os cristãos hoje, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que nós temos esta alegria? Será que nós temos este sentimento de estar perto ou de estar na casa do nosso Deus? O que é que os irmãos compreendem aí, irmãos? O que é que os irmãos entendem? Então, no primeiro momento, você tem um apanhado geral de todo o livro. É aquele mapa que eu lhe dei de toda a cidade de São Paulo, onde eu dei os nomes de todas as ruas, né, para você caminhar. E ainda marquei, né, o caminho para você até chegar ao seu destino. É muito importante, nesse terceiro momento, você conhecer a ideia do livro. Louvamos a Deus que hoje nós temos livros que nos ajudam muito a pegar logo rápido. Né? Na aula passada, se não me falo embora, eu mostrei para vocês aquele livro, Visão Panorâmica da Bíblia, de J.P. Tindale. E o que acontece lá, ele dá uma ideia central de cada livro da Bíblia, dos 66 livros. E dá um esboço, dá tudo pronto. Não, você não tem. Se você é apegado por uma preguiça, você não gosta de ler, mas o que acontece?
Hoje você tem acervos que ajudam muito você a você não pesquisar, né? Hoje o conhecimento está tão fácil para cada cristão, mas está tão difícil do cristão buscar. Não sei por quê. Por que está acontecendo? Mas é importante que cada cristão se desperte, crie um hábito, né, para poder gerar em você essa oportunidade de crescimento. O quarto momento é ler o livro pela quarta vez, procurando fazer um esboço. Todo livro, né, é como se eu te desse um mapa e não desse o nome das ruas. Já eu colocando o mapa da sua mão com os nomes das ruas, é como se fosse um esboço de cada livro, ou de cada carta, ou de carta, né, livros proféticos, e por aí vai. Pois é, quando eu falo um esboço, eu vou ter já uma ideia central de cada capítulo. A introdução, saudações, ação de graças e oração pelos filipenses, um relato da situação de Paulo, a contribuição da prisão para o avanço do Evangelho, a proclamação do Evangelho de todas as formas, morrer ou viver por Cristo. Os assuntos referentes à igreja, aí acontece a exortação, a perseverança, a unidade, a humildade e a prontidão para servir, a obediência à conduta santa. Aí também tem outro tópico, que é os mensageiros fiéis. Aí aparece Timóteo e Epafrodito. Aí depois vem o terceiro tópico, a advertência aos falsos ensinos, a oposição entre a falsa e a verdadeira circuncisão, a oposição entre a mentalidade terrena e a mentalidade espiritual. Então, aí vem os conselhos finais, onde aparece a firmeza e tranquilidade, aparece a palavra alegria, conclusão, onde vem a gratidão pela oferta recebida e a saudação final e bênção. Então, aqui você vê o esboço do livro de Filipenses. Em todos os livros da Bíblia, observe que hoje você tem em mão esses esboços. Hoje tem Bíblias que te ajudam muito acerca de você ter uma compreensão ou ter essa visão geral ou visão microscópica e uma visão macroscópica. Por isso que é muito importante o aluno, a pessoa que está interessada em estudar a palavra, compreender esses norteamentos que ajudam você. Uma visão microscópica, você vai ver detalhadamente. Eu estava até falando agora na escola bíblica, porque tudo que Deus permitiu colocar na Bíblia, nada foi por acaso. Nada foi em vão. Tudo há um propósito, há um objetivo. Então, se você pegar os personagens, os lugares, os acontecimentos, né, tudo, as geografias, os nomes das montanhas, dos lugares, tudo há um significado espiritual e crescimento para a nossa vida. E vem o quinto momento, resumir o contexto histórico do livro. Nesse momento será necessário a utilização de algumas utilizações de alguns livros complementares. É como eu disse para vocês, hoje nós temos em mão livros que nos ajudam, nos facilita melhor o nosso momento que vamos buscar este conhecimento. Nós temos comentários bíblicos,
temos dicionários bíblicos, temos Bíblias em várias versões, temos Bíblias ou livros com algumas interpretações de alguns assuntos diversificados da Bíblia. Então, existe um acervo, né, inúmeros que dá um apoio para aquela pessoa que está interessada em querer aprender. Lógico, eu sempre gosto de dizer para vocês que um livro é como um peixe. Você tira as espinhas e come só a carne, né? É muito importante quando você pega esse apanhado, busque procurar responder algumas perguntas. Por exemplo, quem escreveu o livro? Como o escritor é apresentado no livro? Para quem foi escrito o livro? Onde viviam os destinatários? Como era a geografia e que tipo de gente eram eles? Gente, olha, é tão importante. Eu peguei uma época, aí eu posso dizer para você, não sou tão velho, tenho cabelo branco, mas não sou tão velho assim não. Mas eu me lembro que os meus pastores diziam: crente, a mulher crente não pode vestir roupa de homem. E qual é a nossa mentalidade? Qual é a roupa de homem hoje, segundo a nossa cultura? É a calça comprida, não é verdade? Então, quando via uma crente da minha época vestindo uma calça comprida, os crentes diziam: está desviada, está afastada dos caminhos do Senhor. Porque a gente tratava acerca dessa questão da cultura conforme que eu vivia hoje. Mas quando Deus usa Moisés a escrever, ele diz que o homem não vista a roupa de mulher e nem mulher vista a roupa de homem. Mas vamos usar aqui a nossa imaginação. Vamos voltar para aquela época. Como era o vestimento do homem naquela época? Como era o vestimento daquela mulher naquela época? E para isso, talvez se você não tenha, tem muitos livros de arqueologia que dá um suporte a você compreender como era a vestimenta naquela época. Quando uma pessoa vestia roupas coloridas, né, que dizia ser querido do pai. E aí por aí vai. Então vamos ver essa realidade quando você vai fazer uma interpretação. Outra coisa importante é quando e onde foi escrito, em que circunstâncias e ambiente estava o escritor quando o escreveu. Há profecias dos profetas menores que ele usa aquele termo que os dentes eram de ferro, né? Rodas como de fogo. Observe que aqueles homens tiveram visão futura. O que eles estavam vendo? Se é uma visão futura, que tipo de veículo ele estava vendo naquela época? Que para eles é estranho. Tem uma profecia que, não sei se é de Amós, que diz assim: via carros em alta velocidade, seus olhos como chama de fogo. Mas o que significa isso? Para ele que não conhecia, mas ele botava a palavras daquilo que eles achavam e compreendia. Por exemplo, os olhos como chama de fogo, brilhante, carros batendo um no outro. Observe que esse profeta estava falando de uma visão futura acerca do automobilismo, né? Acerca de uma visão de carros em alta velocidade. Quando Daniel teve uma visão que homens correndo de uma parte para outra. Que visão era esta? Correndo de uma parte para outra.
Daniel estava tendo a visão de homens viajando em aviões, mas Daniel não conhecia avião. O profeta Amós não conhecia automóvel, que hoje você diz, que carro é este? É um Fiat. É isso porque você conhece, você está vivendo na época. Mas na época passada, que ele não conhecia, ele via algo diferente. Para ele era algo monstruoso, algo que eles não entendiam e não compreendiam. Por isso que quando você vai fazer essas interpretações, é muito importante a sua mente voltar ao passado e tentar ver o que é que eles viam, o que é que eles sentiam, o que é que eles percebiam dentro das visões, dentro daquilo que eles achavam que entendiam. Vamos lá. Por exemplo, por que foi escrito o livro? O que estava na mente do escritor quando escreveu? Havia problemas especiais que ocasionaram a produção do livro? O livro foi destinado a comunicar algo em particular? Observe aqui que eu faço aqui um esboço embaixo, que diz assim, quem escreveu a epístola de Filipenses foi Paulo. Escreveu aos irmãos que viviam em Filipos, cidade da Macedônia Oriental. No dia de Paulo, era uma cidade romana, possuidora de uma guarnição militar, hoje é apenas ruínas. Filipos foi a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Na ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, quando escreveu essa carta, agradecendo as ofertas que recebera. A igreja de Filipe não atravessava grandes problemas na ocasião em que essa carta foi escrita, mas também somente desânimo por parte dos irmãos por causa da prisão de Paulo, algumas discórdias e ameaças de falsos ensinos. Então, foram essas questões, a carta revela muita gratidão e apreço pelos irmãos filipenses. Observe aí, meus irmãos, como é importante nós que estudamos a Bíblia ter essas orientações que foi aqui repassada para vocês através deste curso Safe. Às vezes nós temos só aquela visão panorâmica de cima. Observe que não tem momento que você tem que ficar um pouco de cima para você ver todo o contexto daquele livro. Mas às vezes você precisa mergulhar, descer, vivenciar essas perguntas que eu fiz para vocês. Você tem que responder. É importante você ter esta consciência. Então, isso aqui, gente, chama-se um método sintético, né, que é ensinado para os nossos alunos. Vamos aqui à prática. Vamos lá. Eu queria agora uma ajuda de vocês. Eu quero muito o apoio de cada um de vocês, tá bom? Vamos escolher aqui um livro da Bíblia que através deste livro a gente possa fazer aqui um estudo bem rapidez, para a gente exercitar um pouquinho. Qual é um livro bom para a gente pesquisar? Não pode dar aí a opinião? Alguém pode dar a sua opinião? Que livro nós podemos estudar hoje? Agora, rapidinho, vamos fazer um exercício prático aqui, bem rápido. Provérbios, pronto, é Manjoviano Costa. Falou sobre provérbios. Vamos para a primeira pergunta. Quem escreveu o livro de provérbios? Salomão, pronto. Já sabemos quem foi o escritor do livro de provérbios. Como estava a situação de Salomão? Vamos um pouco da biografia dele.
saber como estava ele, como estava o relacionamento dele com Deus, com a família, né, com o reino. É muito importante vocês terem isso aí. Então, faça uma leitura, anotando todas as observações que são relevantes. Destaque os principais assuntos. Observe, quando você estuda o livro de Provérbios, né, não é um livro doutrinário, mas ele é uma questão de vida prática. Por isso que é chamado livro de sabedoria, porque mostra a experiência e a nossa decisão em tomar uma posição diante de si mesmo, de Deus e com o nosso próximo. É muito importante. Observe, é muito importante quando você pega o livro de Provérbios, destaque as palavras mais utilizadas, né, dentro daquele livro. Quais foram acontecimentos que aconteceu para Salomão tentar escrever o livro de Provérbios? Observe que ele fala muitos assuntos diversificados na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, observe que tudo isso aí a gente vive e através dessa vivência, dessa experiência que Salomão teve, ele, né, faz um tratamento e coloca um propósito, mesmo certo, né? Mesmo estando errado, mas ele percebe que a importância de a gente tomar uma atitude diante quando está errado, para se colocar na posição certa, que agrade a Deus, é essencial para o nosso crescimento. É muito importante destacar os acontecimentos, destacar os nomes importantes, ler o livro, busque perceber como se desenvolveu os argumentos do escritor, ler o livro pela terceira vez. Como eu disse para vocês, tem que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes. E, se possível, vai até 5 vezes. Olha que Jó, ele começou crente, porém, em seus muitos conselhos, né? Deixa eu ver, foi que a nossa irmã já falou. Começou crente, porém, em seus muitos conselhos sobre sabedoria, que é o assunto principal, o próprio não obteve essa sabedoria em vigilância e respeito à salvação. Concordo. Né? Interessante que ele pediu a Deus, tá certo. Ele pediu sabedoria para reger o povo dele. Deus deu a sabedoria. Mas teve outro homem de Deus que também pediu sabedoria de Deus. Um pediu para reger o povo, só que o outro pediu para reger a sua própria vida. Senhor, me dá sabedoria para me reger a minha própria vida. Observe que o que pediu para reger o povo, no caso Salomão, né, teve um fracasso. Ele esqueceu de si. Ele deu conselhos bons, né, mas acabou esquecendo de si. Já Paulo, ele pede sabedoria a Deus, primeiramente para si, para depois passar para o povo, para a igreja. É importante a gente ver aí a importância da nossa oração quando pedimos algo a Deus. Acho que é Tiago que diz, né? Pedis mal. É muito importante, até para orar, ter sabedoria em pedir algo a Deus. Né? Então, lê o livro a terceira vez, procure destacar a ideia central. Vamos ver aqui a ideia central do livro de Provérbios. O que Provérbios fala no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3? O que ele quis dizer? Faça outra leitura para buscar, né, um esboço. Faça um esboço. Todos os livros da Bíblia têm um esboço bíblico. Um esboço do livro. Procure outras fontes de pesquisa e leia sobre o contexto histórico do livro.
que estava acontecendo com Salomão? Né? Por que ele foi inspirado a escrever o livro de Provérbios? Se você seguir esse passo a passo, com certeza, você, aluno, aluna, terá um êxito no seu conhecimento. Você vai compreender coisas que você não compreendia. E você vai interpretar como é para ser interpretado. Porque você está obedecendo às sinalizações daquele mapeamento que eu falei aqui no início. Quando você observa os nomes das ruas, você pega... Você não pode entrar na Bíblia com a cara e coragem. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter oração, tem que ter, se for, algumas versões, né, da Bíblia lado para te apoiar, né, porque às vezes tem palavras que às vezes é difícil de compreender. Outra coisa importante, você tem que ter um dicionário secular, né? Eu, quando era menino, eu vi aquela palavra isopo, né? Eu daquela isopor, aquele isopor que se vende na livraria, mas não é isso aí, não. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, vi que não era esse isopor que você compra na livraria, é o isopo, mas é um tipo de coisa. Então, é muito importante a gente ter em mãos, né, além de ter o dicionário bíblico, ter um dicionário secular. Né? É muito tempo também livros didáticos dentro das temáticas teológicas, também te ajudando. Isso vai ajudar muito você para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Né? É muito importante, eu acredito, que nós todos devíamos ter. Temos que ser curiosos. Mas uma curiosidade boa, que ajude no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Né? É onde a Bíblia diz que a traça não corrói e nem ladrão rouba. É o conhecimento. É muito importante a gente ter essas conquistas. Nos tornará mais sábios, né? Vamos estar envolvidos debaixo da orientação e da vontade de Deus. É essencial isso aí na nossa vida. É igualmente, meus irmãos, se você busca, se você faz e pratica, você vai crescer. E a Bíblia aconselha crescer na graça e no conhecimento. Né? Nós não podemos pegar a Bíblia... Hoje tem culto, onde está a minha Bíblia? Pega ali a Bíblia ali e vai pegar um versículo isolado e manda para o povo lá. Aí o povo entende mal, interpreta mal e acaba o quê? Decepcionados. Ah, Deus usou fulano, Deus usou Beltrano falando isso da palavra dele. Mas o pregador, ou a pregadora, ou o aluno, a aluna, o professor, a professora, ela não fez os trâmites legais de buscar a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Por isso, siga este roteiro, né, para lhe ajudar a encontrar aquele lugar destinado, no qual foi norteado por esse mapa, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um mapa. Ela tem todas as pontuações que nós podemos... Texto sem contexto é pretexto para a ruína do homem. Concordo, Manjoviano, com toda certeza. Por isso é muito importante. Por isso que às vezes eu fico triste quando às vezes alguém me convida, eu vou para a igreja. A gente está preparado, tá? A gente estuda a Bíblia, estuda. A gente lê a Bíblia, lê. Mas é muito importante, se você vai convidar alguém, convide 15 dias antes, para dar tempo daquele indivíduo
Jejuar, orar, estudar, pesquisar, né? Até mesmo memorizar alguns versículos, para quando for naquele dia que ele foi convidado, ele possa estar inteirado daquilo que ele vai passar para o povo. Tem momentos que, às vezes, o irmão chega na igreja, brigou com a esposa brigou com ele, entra na carne, aí, de repente, aí um líder, vamos ver fulano que está para trazer aqui a palavra. Meu Deus, como é que vai sair essa pregação? Por isso que é muito importante, está faltando isso, né? Essas orientações para dirigentes, pastores, para poder o quê? Preparar homens ou mulheres para dar aquele tempinho, né? Observe que os sacerdotes, para você ter uma ideia, eles passavam uma preparação grande para poder chegar até Deus, para receber o recado de Deus para entregar para o povo. O sacerdote, às vezes, passava 7 dias sem dormir. É muitas indiretas, com certeza, viu? Misericórdia. Aí o irmão não tem palavra, não tem Bíblia, aí vem as indiretas nos púlpitos. Às vezes ela vê o que está acontecendo na casa da irmã, muita briga, muita contenda, aí ela pega ali, vou pegar na banca, manda chibatada nos púlpitos, né? As indiretas já. É verdade, mano, Giovana. O que acontece é isso. É porque, infelizmente, os nossos púlpitos têm que estar preparados para trazer o recado de Deus. Como eu disse aqui, o sacerdote passava 7 dias sem dormir. Sabe por quê? Porque eles tinham medo. Deve ser, se ele fosse dormir, ter uns sonhos imundos, né? Sonhos pecaminosos. E eles tinham temor, poderia morrer da presença de Deus, né? Então eles tinham todo aquele preparo, aquela cautela para se aproximar de Deus, para ouvir o recado de Deus, para depois voltar para o povo e entregar o recado de Deus. Assim também os nossos pregadores, as nossas pregadoras, nossos professores e professores têm que também ter o seu tempo para se preparar para poder dar uma aula magnífica, uma aula com excelência, né? É isso que tem que acontecer, gente. Tem que acontecer. Nós temos que, como eu chamo, voltar ao primeiro amor, é isso. Voltar ao primeiro amor é isso, né? Os nossos líderes colocar como isso, vai ser a irmã Joviana. Irmã Joviana, 15 dias antes, você prepara, dia tal, você vai trazer a mensagem. Então, a irmã Joviana, ela vai se preparar, ela vai buscar a presença de Deus, ela vai orar. A irmã Joviana não conhece o problema da igreja, do que está acontecendo, ela vai botar o joelhinho no chão, ela vai orar, pedir uma direção de Deus, vai ver o versículo que Deus toca no coração dela, escolher o versículo. Então ela vai ler todo aquele livro que ela escolheu, aquele versículo, para ter uma ideia geral. Depois ela vai pegar as inter-relações, as referências de outros livros que apoiam aquela ideia central daquela mensagem que ela vai entregar. É muito importante esse controle, essa organização que deve acontecer. É por isso que os nossos púlpitos estão com muitas indiretas, ferindo as ovelhas, matando as ovelhas. Por quê? Porque estão fazendo de forma errada. A forma certa é isso, seguir passo a passo. Esse é o modelo, né, para poder realmente gerar uma verdadeira edificação para o todo do corpo de Cristo. A mente está boa, a mente de Cristo é a bênção, mas o corpo está totalmente fora do esquadro.
E só a palavra de Deus, na direção de Deus, é que vai colocar o corpo no esquadro. Por isso é muito importante a nossa compreensão, a nossa conscientização, a nossa atitude de fazer esses norteamentos aí, esse passo a passo, para poder aquilo que for repassado para os nossos alunos, nossos ouvintes, possa ser edificados na palavra de Deus. Amém? Muito bem, gente. Aqui termina, né, a nossa quarta aula. E que Deus possa abençoar todos os nossos alunos. Vamos para o nosso módulo 16º. E amanhã já vou começar a divulgar para vocês aí qual será o próximo módulo. Né? Vamos orar, orando por vocês, para Deus abençoar vocês, para que vocês sejam esta bênção que vocês são. Mas vamos fazer, gente, vamos se esforçar, vamos buscar de forma correta, como ensina os trâmites legal do conhecimento. E que Deus possa abençoar a todos os nossos alunos. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que é mais um método que foi repassado para vocês. Tá bom? Muito obrigado. A Antônio, a Marimateia, a Francisco Cardoso, a Adriana, o Aristide, o Joviano, e todos os alunos que hoje participaram aí conosco desta aula. Passou rápido, né? É assim mesmo, é a vida da gente. O tempo está tão rápido, nem se imagina. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E que tenha uma ótima noite. Muito obrigado. Ore por nós, para que continue cada vez mais uma aula mais e mais melhor, excelente. E o melhor de tudo, que vocês aprendam. E o melhor mais ainda, pratique o que vocês aprenderam. Aí eu vou ficar muito orgulhoso. Um dia, quando eu estiver por aí visitando vocês, eu ouvi vocês pregando. Aí, de repente, rapaz, Francisco Cardoso aprendeu foi lá, não sei. Mari Matei aprendeu, não sei. A Joviana, o Aristide. É assim que Deus faz. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. A paz do Senhor para todos vocês. Um grande abraço. Fique com Deus.